Bom dia. Nós vamos apresentar o trabalho sobre medo e o meu grupo é eu, Giovana Furtado, e a Beatriz. Bom, primeiramente, bom dia. E eu quero começar dizendo que é muito difícil definir o que é o medo, porque a gente está lidando com algo que é totalmente abstrato. Então, cada um pode ver e sentir de uma forma diferente. Mas, segundo especialistas, o medo é uma espécie de perturbação criada a partir de uma ideia, sendo real ou irreal, que faz a gente sentir que a gente está com algum tipo de perigo, que a gente está com medo, uma ameaça de alguma coisa qualquer. É a importância do medo, né? O medo, ele é um comportamento natural do indivíduo e ele vai surgir diante de algum estímulo da nossa vida e dessa forma ele vai cumprir uma evolução evolutiva, porque toda vez que nós sentimos medo, é reflexo de alguma situação, né, muitas das vezes de perigo, por exemplo. Então, se a gente vai atravessar a rua, a gente olha porque a gente tem medo de ser atropelado, ou se a gente está com a mão no fogo, a gente tira com medo de ser queimado. Então, muitas dessas situações são geradas através do medo. E aí, como resultado, né, dessa situação, surge uma liberação de hormônios no corpo e, como resposta, o nosso organismo ele se prepara para essa situação. E a adrenalina, por exemplo, é um tipo de hormônio que é liberado quando nós sentimos medo, né, da reação que o nosso corpo vai ter. E aí, em decorrência desse medo, nós temos, às vezes, umas características fisiológicas que vão ser geradas no nosso corpo. Então, às vezes, a nossa boca seca, a pele fica pálida, ou o nosso corpo começa a ter contração musculares, né, involuntárias, então começa a surgir tremedeira e coisas do tipo, que são características involuntárias do indivíduo. E é muito comum a gente confundir medo com fobia, né? Mas, na verdade, as duas têm uma diferença. A diferença, na verdade, está no grau da intensidade que ambas são sentidas e o prejuízo que elas vão trazer para cada um do indivíduo. Então, por exemplo, o medo, ele surge como um sinal de alerta e aí ele vai ser disparado no nosso corpo. E nós vamos entender aquilo como alguma coisa diferente que está acontecendo, mas nós vamos conseguir continuar nossas atividades diárias, nós não vamos ser paralisados em decorrência desse medo. Já a fobia, não. A fobia, quando nós sentimos ela, o resultado que acontece no indivíduo é que ele paralisa. Então, ele pode sentir fobia de inseto, de altura, de dirigir, coisas, né, variadas. E não necessariamente essas situações vão trazer perigo, mas surge nele a fobia e aí ele paralisa e não consegue desenvolver essa atividade que ele estava desenvolvendo. Então, a fobia, ela traz ela afeta na qualidade de vida, né, da pessoa que a sente. Então, existe essa diferença entre medo e fobia. Bom, desde os homens sapiens até a atualidade de hoje, se tem o medo, sendo uma das emoções mais antigas pelo homem. Quando se fala a palavra medo, a gente já pensa em algo terrível, em algo ruim. Mas se a gente parar para pensar, a época que esses homens viveram são épocas de total extrema violência, de coisas perigosas. Então, o medo garantiu a preservação da espécie humana e de outras espécies, sendo um mecanismo de sobrevivência universal. Então, as pessoas muito mais bem adaptadas com o medo e tendo o medo equilibrado garantiu a espécie da sobrevivência. Bom, como a gente pode ver nessa imagem, é um homem do lado de um animal gigante. Então, se nessa situação ele deixasse o corpo dele se dominar pelo medo, ele iria ficar paralisado, tendo o risco de ser morto pelo animal. Se ele tivesse pouco medo, ele poderia ir para cima dele sem estar preparado, também podendo ser morto. Então, é essencial ter esse equilíbrio para a própria espécie, para a sobrevivência e para a proteção. Bom,
aqui do lado a gente tem uma pequena fala de dois tipos diferentes de medo. O medo do desconhecido, que era super predominante nessa época, porque tudo lá era novo. Então, o medo do desconhecido é uma coisa mais instintiva, sendo algo que a gente não conhece. Então, de forma instintiva, o nosso corpo vai agir de forma de proteção, porque a gente já nasce no mundo sabendo que ele é um lugar perigoso. Teve um estudo que uma universidade dos Estados Unidos fez com 3 bebês recém-nascidos, depois de semanas de vida. E eles colocaram uma tarântula, uma espécie de aranha, na frente desses bebês. E eles sentiram medo. E aí você para pensar como que alguém que só tem 3 semanas de vida está sentindo medo de uma coisa que é desconhecida. Então, esse é o nosso instinto falando mais alto. Bom, e tem também o medo do conhecido, que é algo que a pessoa já passou ou algo que a pessoa viu alguém passar e ficou guardado na memória de uma forma ruim. Nessa época, a gente tinha o predomínio do medo pessoal, que cada um criava o seu próprio medo. Tinha o social, mas predominava o pessoal, porque cada um agia com essas situações de forma diferente. Bom, agora a gente vai falar da Idade Média. Foi algo completamente difícil, foi algo pesado e feio de se ver. E aqui eu coloquei uma indicação de um livro que eu usei como base, que se chama O Ano 1000, que conta um pouco, de uma forma mais detalhada, como que foi esse ano. Bom, a Idade Média foi um berço de ideologias que atormentavam a população, principalmente gerada pela igreja de forma proposital, de uma forma de poder. Então, o terror predominava essa época. Bom, aqui eu coloquei alguns tópicos que eu achei interessante que falava sobre o medo. Na guerra, as mulheres elas ficavam desesperadas quando seus maridos saíam para batalhar, porque elas tinham medo de ficar solteira naquela época. Era muito difícil, porque se ela ficasse solteira, ela teria que trabalhar, teria que cuidar da casa, ela teria que cuidar dos filhos, teria que fazer um monte de coisa numa época tão perigosa. E muitas ficavam sem dinheiro por conta disso. Então, quando seus filhos adoeciam, elas tinham que fazer o próprio medicamento, porque era muito caro, e esse medicamento era feito dentro de caldeirões. E a igreja, de uma forma para atormentar a população, falavam que elas eram bruxas. E elas eram condenadas à fogueira e à morte na praça pública. E caso escapassem, elas viviam fugitivas pelo resto da vida, porque o pessoal caçava elas. Então, os filhos ficavam sem mães e ela ficava como uma prisioneira fugitiva, se ela não morria, né? A igreja era o maior poder que tinha na época, tanto é que os reis também tinham medo da igreja, os monges e principalmente mulheres e estrangeiros que vinham para fora. Através do terror, ela organizava a população. E a quarentena, eu achei muito legal colocar sobre a quarentena, porque naquela época teve muita quarentena. A sociedade mais ficava dentro de casa do que fora, por conta da fome, que teve uma época que a fome foi tão grande que houve o canibalismo. O frio era de extremo grau abaixo de zero, então o pessoal ficava dentro de casa. E a guerra causava muito bandido solto pela rua, que causava estupro, um monte de coisa, violência, e o pessoal tinha medo e ficava dentro das suas casas. E uma outra coisa interessante foi a xenofobia, que era algo muito alto naquela época, que se você era estrangeiro, já viam você como um bandido, se você era de outra cor, e principalmente estrangeiro, você já é condenado à morte. E o interessante, e é igual o que está acontecendo com a atualidade de hoje, eles nomeavam a peste negra como peste asiática. E a gente pode ver algo muito similar com a Covid-19, que o pessoal fala que é o vírus chinês. Isso é uma forma de xenofobia, igual aquela época. Então, a população estava aterrorizada, com tanto medo, com tanto terror, com tanta violência. Bom, nessa época a gente podia ver o medo social, porque tinha o medo pessoal, cada um via essas cenas de uma forma diferente, porém, ela tinha
o mesmo início, ela tinha mesma forma para todo mundo. Então, era algo mais de propósito do que natural, quanto o primeiro que a gente comentou, que era o Homo sapiens. Bom, como eu disse, as pessoas estavam atormentadas psicologicamente, causando suicídio de diversas pessoas, e isso foi por conta da igreja, que atormentava, falando do reino divino, falando de que se você não fizer tal coisa, você já iria direto para o inferno, e o pessoal, e até monge, estava dizendo que sonhava com essas coisas e fazia o próprio enforcamento. Então, lá, o suicídio foi uma taxa altíssima por conta desses terrores psicológicos. Era medo da miséria, medo do além, medo da epidemia, medo do estupro e medo da violência. Então, não se tinha paz psicologicamente falando. Bom, aqui eu achei muito interessante colocar essas imagens, porque no meio de tanto medo, as pessoas não estavam silenciosamente com isso, não sabia lidar, não sabia expor. Então, eles buscavam a música e a arte como uma forma de se expor, uma forma de um remédio natural para isso. E agora, na atualidade, a gente pode ver que realmente a música e a arte são de extrema importância para a cura do medo, da fobia, do pânico, ajuda de uma forma excelente. E tem um nome que acho que é musicoterapia, que é muito utilizada para pessoas que já estão no nível avançado de pânico. E a gente vê resultados de melhora e até cura. Agora, no mundo contemporâneo, né, nós vamos abordar o medo. Existem alguns fatores que, né, a Beatriz falou, que ainda influenciam no mundo contemporâneo, mesmo depois de tanto tempo. Mas ao longo, né, dos dias, vão surgindo outras fontes de inquietação na sociedade. Um exemplo de fonte de inquietação para gerar o medo na sociedade é o ritmo acelerado, né, da necessidade do homem saber de tudo. Então, é cobrado do homem ter resposta para tudo, né, estar apto a todas as coisas. Também tem a questão do individualismo e do consumismo, né, que vão gerando sentimentos de desamparo no homem. E o mais falado atualmente, né, é um exemplo da pandemia do Covid, né, que traz esse sentimento de incerteza, de sem saber o futuro e tudo mais. E decorrência de tudo isso, né, muitos países, né, o número de países que crescem com indivíduos, com pessoas com algum tipo de transtorno gerado pelo medo tem aumentado significativamente, né? E algumas desses transtornos são alguns de muitos, né? São os que eu trouxe aqui, que é ansiedade, estresse, fobia, depressão, pânico, que são formas de sentir o medo exagerado. Então, não ser aquele medo mais natural que todo indivíduo tem, mas ele de uma forma mais exagerada, decorrido de alguma coisa. Então, por exemplo, a ansiedade, ela é uma reação do medo que foi manifestada cedo demais ou diante de algum perigo imaginário. Então, é uma expectativa apreensiva do que está por vir, daquilo que vai acontecer. Estresse, que é uma reação natural do organismo que ocorre quando vivenciamos situações de perigo ou ameaça. É normal também todo mundo se estressar, mas o problema quando o estresse ele permanece no indivíduo e aí o corpo ele não consegue mais voltar ao estado de equilíbrio e aí esse estresse ele gera alguma característica ou algum comportamento fisiológico que acarreta em alguma doença. A fobia, que é um tipo de ansiedade, né, desproporcional à circunstância em si. Como eu já falei anteriormente, a fobia ela traz a paralisia, né, ela afeta a qualidade. Então, a pessoa talvez pode ter medo de algum objeto, de algum animal, de alguma situação, alguma atividade, um lugar, por exemplo, que reflete algo que ela viveu ou não, né? Mas, enfim, ele traz a paralisação da pessoa. A depressão, que é muito falada também, que é
a doença, né, psiquiátrica crônica que vai trazer uma alteração em relação ao humor, né, caracterizado por uma tristeza profunda. Então, ela traz sentimentos de amargura, de baixa autoestima, de incertezas da vida, e o pânico, que é desestabilização elevada manifestada no corpo, promovendo caos psíquico, moral, social e orgânico. O pânico nada mais é quando o corpo ele começa a manifestar por si só, então nós não conseguimos mais ter o controle. Então, o corpo ele ganha uma autonomia. Então, por exemplo, né, começa a ter falta de ar, o coração começa a disparar, são características que o corpo vai ganhando autonomia e a pessoa vai perdendo o controle. E aqui eu trouxe alguns dados da Organização Mundial de Saúde de 2020. O primeiro gráfico, né, ele vai mostrar os 10 países com maiores taxas de depressão. E o Brasil está em 5º lugar, né? É uma taxa muito grande, né? E no segundo gráfico é o gráfico em relação ao transtorno de ansiedade no Brasil. Eu estava pesquisando e esse gráfico do Brasil em relação ao transtorno de ansiedade, onde 91% da população não possui transtorno de ansiedade e 9% possui transtorno de ansiedade, essa taxa de 9% é a taxa mundial mais alta. Então, o Brasil está em primeiro lugar em 2020 com relação ao transtorno de ansiedade no mundo. Então, diz aí sobre muita coisa, né? Sobre a população, sobre as coisas que vêm acontecendo atualmente, né? Em decorrência, enfim, da pandemia, de incertezas, de crise e de todas as outras coisas relacionadas à atualidade. E aí eu trouxe uma curiosidade, que esse é um filme, né, que a Disney tinha feito e lançado em 2015, que chama Divertidamente. Para quem não assistiu, ele, né, fala sobre a história de uma menina que ela sofre mudanças na vida dela, ela tem que mudar de casa e, consequentemente, de escola, e aí vão surgir algumas mudanças na vida dessa menina. E aí ele retrata como as emoções básicas dessa menina vão reagir dentro dela. Então, existem 5 reações básicas, e cada um desses personagens que estão na ilustração são uma dessas emoções. Então, tem a tristeza, tem a alegria, tem o nojo, tem a raiva e tem o medo. E aí ele retrata de forma bem ilustrativa, bem dinâmica mesmo, essa característica básica, né, que é normal de todo ser humano sentir medo e essas outras emoções também. Quem não assistiu, vale muito a pena assistir e fica uma forma muito clara de entender todas essas coisas. E agora nós concluímos, então, né, que o medo ele é uma emoção natural. Todo indivíduo vai sentir medo, né? Não tem como a gente ficar aí sem um momento da nossa vida sem sentir medo de alguma coisa. Mas ele também é subjetivo, né? O medo, ele para cada indivíduo, vai existir um tipo de medo. Vão ter fatores da vida do indivíduo que vão levar a esse medo. Então, nós não devemos julgar, porque cada um tem uma história de vida, cada um tem uma forma de expressar o que aconteceu na sua vida. Mas vale a gente identificar se esse medo está sendo, né, exagerado ou não, se está acarretando em algum problema de saúde, tanto em nós mesmos quanto nas pessoas próximas, ao nosso redor, né? Para a gente conseguir identificar e trabalhar em terapia, se necessário, né? Ou trabalhar com a questão de distração, né, do pensamento, para que isso não venha acarretar. Mas a melhor solução é que se procure um psicólogo, se procure um psiquiatra para um acompanhamento adequado, para que isso não venha gerar futuramente num problema de saúde para o indivíduo. E aí aqui é uma frase que eu pesquisei, que fala: o horror visível tem menos poder sobre a alma do que o horror imaginado, de William Shakespeare. E aqui estão nossas referências, e esse foi o nosso trabalho. Que beleza, muito bom. Fantástico. Eu sou ruim para fazer essas reações
emodísticas, então eu vou bater a palma aqui. Ó, Muito obrigada. tô super feliz. Vocês foram arrasativas. Adorei. Muito completo. Gostei das referências. Não tem, a gente não tem como não falar da Idade Média mesmo. Legal. Pedaço daquele livro e é um livro assim que, meu Deus do céu, choca demais. Então, gente, assim, a única coisa que eu fiquei assim, eu achei excelente a apresentação. Só fiquei meio cismado com aquele enraizado com S, né? Depois, numa versão final, é bom colocar o Z ali. Alguns slides ficaram, né? Mas tá muito completo, muito bom, né? Eu gostei até da dica de filme, eu não vi esse filme, vou atrás, né? Eu vou também aproveitar a carona e dar uma dica cultural, que é uma série que está começando, na verdade está recomeçando, né? Não sei se vocês estão sabendo, que é a Sessão de Terapia. Essa série teve 4 temporadas no Brasil, teve as temporadas americanas, depois teve 4 temporadas no Brasil, parou, o negócio de pandemia e tal, e agora voltou na HBO, né, HBO, aos domingos e segundas, às 10 da noite. Está muito interessante, começou esse mês, agora em maio, né? E são atendimentos, né? Uma terapeuta atendendo, enfim, pacientes também com as suas angústias e medos, né? Mas é muito, muito bom. Então, fica a dica aí, domingo à noite, quem tiver a opção, possibilidade de ver. Nossa, excelente, gente, excelente. Quero saber se a turma que está assistindo aí tem comentários, perguntas. É o medo, tá vendo? O medo de. Muito bom, gente, adorei. Também, assim, vocês falaram, né? Passaram sobre aquele assunto da somatização, né? Que é quando a pessoa começa a ter reações corporais, né? Isso não é uma coisa voluntária, é involuntário, né? A gente não tem a consciência da ligação das coisas. E que isso é uma coisa que às vezes você descobre, né? Você tá doendo, tal coisa, daí você, aos poucos, né? Ou se você tiver um médico, enfim, ou um terapeuta, aí o cara vai fazer você entender, pô, isso aqui, sempre que você, né, sei lá, tá com dor de cabeça. Não, mas é porque você passou por uma situação assim, assim. E cada um tem o seu jeito, né? O seu jeito de descarregar isso. No século XIX teve muito estudo de, assim, definiu-se, falava-se de histeria, né? No segunda metade do século XIX, foi quando Freud estava começando os trabalhos dele, né? E aí teve que enfrentar a oposição de pessoas que achavam que aquilo era tudo invenção, que é coisa maluca, tal. Mas não, né? Era uma reação que poderia gerar efeitos somáticos, né? Efeitos no corpo, que era real mesmo, tinha que ser estudado e tratado. Então é isso, puxa, a gente aprendeu muito nesses 1000 anos, ao mesmo tempo algumas coisas persistem. Gostei muito da referência à xenofobia, isso é muito sério e isso realmente é algo que acompanha a humanidade, então a gente tem que estar atento sempre, né? Professor, o que me marcou muito foi a questão de a Bia deu exemplos de como o medo interferia, né, na Idade Média e tal. E aí eu fui olhar os fatores, né, que influenciavam para as pessoas sentirem medo na Idade Média. E existem até hoje, assim, depois de muito tempo, eles persistem ainda na nossa sociedade. Então, tipo, em pleno 2021, medo da violência, então, em pleno 2021, medo do estupro. Então, são coisas que, assim, eu olhei e falei, caraca, passou muito tempo, mas continuamos com os mesmos fatores, entendeu? E mais ainda, né? No caso, a pandemia chegando, então a sociedade acelerada, enfim, coisas que, né, desse século, mas e eu fiquei muito assustada, assim. Eu tenho aqui um livro do Jorge Duby que eu gosto muito, que é o Ano 1000, Ano 2000. Na verdade, ele é parente daquele livro O Ano 1000, que é lindíssimo. Eu tenho os dois aqui, mas o que está mais na minha mão é esse. E aí faz esse paralelo, né? Então, assim, o medo da miséria, o medo do outro, que é a parte da xenofobia, né?
o medo das epidemias que já existia e hoje a questão da pandemia, né? O medo da violência. Então, de fato, são medos que nos acompanham. Então é bom a gente estudar a história sempre é bom, né? A gente entender, pensar, perceber que nós não estamos doidos, mas o fato da gente ter uma história em relação a esses problemas, acho que deveria nos empoderar. De alguma forma a gente pode administrar. Hoje nós temos mais condição de enfrentar racionalmente isso, né? A gente tem mais conhecimento, então acho que nós temos condições melhores nesse sentido, né? Mas para isso é bom a gente falar, estudar, ler. Eu agradeço vocês, foi riquíssimo. Muito Obrigada. bom mesmo. Comentário, gente, turma? Ninguém? Bom, aí ó, a Sara tá escrevendo. Ótimo, amei, pois é. Eu amei mesmo. E vocês apresentaram muito bem também, viu? Ótimo. Mandaram. Obrigada. Valeu, gente. Obrigada, professor. Que bom, começamos com tudo, hein, gente? E agora? A responsa, hein? Muito bom. O pessoal está escrevendo no chat aqui, elogiando vocês. Muito legal. Bom, vamos ver agora quem que a gente... qual que é o próximo grupo que a gente pode chamar, né? Eu tinha pensado aqui, o pessoal da saúde mental. Eu acho que dava uma liga, sabe? Dava uma sequência legal. Andressa, Frederico e Sara, como é que tá? Sim, exatamente. Eu pensei em pedir agora. Eu acho que tem tudo a ver. Vocês colocam na Exatamente. tela? Coloco. Tá bom. Então vamos ouvir vocês. Fica legal porque fica uma sequência temática aí, né? A gente já tá fazendo essa ponte, né? Os medos estão exacerbados. Eu acho que, eu não sei, eu acho que a gente tá provavelmente, até nessa matéria que eu na entrevista de ontem na rádio comentei isso, que a quarta onda, né, as pessoas estão dizendo, pesquisadores, tá, a quarta onda vai ser saúde mental, né, da pandemia, porque esse medo exacerbado, né, a situação que a gente está vivendo muito prolongada, né, tem a tendência de demorar para a gente conseguir vencer isso, né, superar isso como humanidade, né. Muito bem. A Sara já está ali a postos. Cadê a Andressa? Ô, professor, Oi. só interrompendo um momento, será que a gente pode apresentar semana que vem? Que um integrante do nosso grupo não vai poder apresentar hoje com a gente. Deixa eu ver qual que é o grupo de vocês. É o Lucas Nader, Arildo tá. e o Juliano. Tudo bem. Tá marcado aqui. Pode ser? Pode sim. Tá bom, então. Tá, estamos aguardando aqui. Saúde mental. Lembrando que esse foi um dos temas mais mencionados. E não só na turma de vocês. Eu fiz um placar geral. Tá ali no topo. Ficou entre os dois mais, assim. Cadê a Andressa que eu não tô vendo? Ah, apareceu. Tá aí. Muito bem. Então vamos aguardar o Frederico. Eu tô apresentando. Não, tô esperando então eu já, não professor, tô consigo ver. pronto. Aí já tá na área? Então beleza. Já. Pronto. Pronto, pode Então, apresentar? pode sim, fiquem à vontade, gente. Bom, o nosso grupo vai falar sobre a saúde mental. Ai, Jesus amado. Aí. Com relação à própria doença. E quando eu digo a própria doença, eu falo do Covid, que é onde a gente está na pandemia. Muita gente sai do Covid com a doença mental. Um exemplo, a pessoa acabou de ter a doença, o contato com a doença, e ela sim, ela pode voltar com transtornos mentais, porque afeta uma parte do cérebro que é muito importante em relação ao medo. Então, a pessoa que teve a doença, ela pode voltar com transtornos mentais ativos. Experiências vividas como perdas, como relação com doença mesmo infecciosa,
o próprio medo, estresse contínuo de trabalho, de coisas de casa e afins. Mudança. O tema do trabalho das meninas anteriormente foi muito importante para a gente, porque o medo de mudar causa estresse, que pode sim acarretar em uma possível doença mental. E quando a gente fala doença mental, parece que é uma coisa catastrófica, mas não é. É uma coisa que dá para lidar e é uma coisa normal. Mas as pessoas têm em mente que doença já é uma coisa horrível, entendeu? E não, o estresse extremo pode causar sim uma doença mental. Agora, falando um pouco mais do estigma que as doenças mentais e os transtornos têm na sociedade no geral, mas a gente sabe que no Brasil tem muitos tabus e as doenças mentais é um tabu muito grande aqui, tanto que o Enem colocou isso como tema de redação na última edição. A gente sabe que o Enem só traz temas pertinentes e atuais, então esse foi o último tema. Eu não cheguei a ler nenhuma redação, mas é um tabu muito grande na sociedade. A gente tem esse termo, que é psicofobia, que a gente deixou aqui, é o preconceito em relação às pessoas com transtornos mentais. Não é um termo que é usado pela própria psiquiatria, mas é um termo que tem um valor muito social. E como qualquer tipo de preconceito, a principal causa é a falta de conhecimento. A gente não tem um conhecimento muito popularizado de quais são as doenças, como elas afetam cada um, como afetam na saúde física, porque muita gente não leva tão a sério, acho que saúde mental não é tão importante quanto a saúde física, mas elas andam juntas, é um conjunto, elas têm que trabalhar em harmonia. Coloquei ali, a principal causa é a falta de conhecimento, e falando mais do estigma dentro de casa, muitos pais não aceitam, não compreendem que os filhos precisam de ajuda quando eles têm algum problema, ansiedade, depressão. A gente vai falar um pouco mais para frente quais são os principais transtornos e doenças. Muitos pais não aceitam, não oferecem ajuda, às vezes os filhos nem comentam, às vezes nem pedem ajuda justamente por esse receio. A gente volta novamente na questão do medo, foi uma ponte muito interessante fazer com o trabalho anterior, falando especificamente do estigma com o tratamento, principalmente tratamento com medicamentos. Novamente, é um tabu muito grande, as pessoas muitas vezes pensam que é frescura, que não é tudo isso. Coloquei uma citação aqui de um professor de psicologia da USP: usar medicamentos parece fraqueza. E não é uma coisa totalmente natural, são doenças sérias, como qualquer doença física, e tem tratamento, e às vezes as pessoas não procuram, justamente por esse receio de serem julgadas. E isso é muito sério. Novamente, eu falei, eu não li nenhuma redação do Enem passado, mas eu acredito que na proposta de solução, muita gente tenha colocado que uma solução muito pertinente é popularizar o conhecimento sobre as doenças e transtornos mentais, porque a melhor ferramenta para a gente combater qualquer tipo de preconceito é o conhecimento. E justamente por isso, a Associação Brasileira de Psiquiatria criou o dia 12 de abril, que é o Dia Nacional de Enfrentamento à Psicofobia. E é para combater justamente com informação. Pode passar, Sara. Bom, agora falando um pouquinho sobre as principais doenças mentais. As doenças mentais, vamos dizer, as 5, 6 principais doenças que você encontra bastante, são a depressão, a ansiedade, que a Andressa já tinha falado, distúrbios de desenvolvimento, assim como autismo, entre outros, a demência, que é uma coisa que traz o Alzheimer, traz outras doenças, né, bem relacionadas. E um último bem principal que se encontra bastante, principalmente nos Estados Unidos, a gente vê bastante casos, é a esquizofrenia e algumas outras psicoses parecidas. Eu puxei um dado só da depressão, né, que aqui no Brasil ela afeta 5,8% da população. 5,8% de 200 milhões, né, 200 e poucos milhões, é bastante gente, né? Sendo que a média mundial de afeto da depressão é 4,4, segundo a OMS. Então você vê que no Brasil, principalmente, a taxa de gente que tem depressão chega a ser muito maior. Agora falando sobre as idades mais afetadas. Foi o que a Andressa falou, de ter muito adolescente. A taxa principal de gente afetada é de 10 a 19 anos,
porque é a época da sua vida onde existem mais mudanças, né? Onde sua vida está em uma maior constante de mudança, que você está evoluindo, você está crescendo. Então, você acaba gerando muitas... você acaba tendo bastante depressão, ainda mais com a situação que é hoje em dia, o bullying, que é algo muito comum. Tudo isso, todas essas situações, a pandemia também não está ajudando. Então, essa época de 10 a 19 anos é onde as pessoas são mais afetadas. E segundo pesquisas, o principal número, né, a moda das doenças mentais é a idade de 14 anos. Pode passar. Agora falando um pouco sobre o pós-pandemia. A gente sabe que esse pós-pandemia vai demorar um pouco ainda, mas de acordo com os artigos que a gente leu, provavelmente os mais afetados serão os profissionais de saúde, que ali, além do cansaço físico, tem o cansaço mental, de estarem na frente, na linha de frente do combate, as pessoas em isolamento social, que é a grande maioria, porque foi uma mudança muito drástica na nossa rotina, todo dia são informações ruins, a gente raramente tem uma notícia boa, e muita gente tem desenvolvido ansiedade, depressão, muitos outros transtornos e problemas. Pacientes recuperados de Covid, eu vi, são 35% dos pacientes recuperados têm desenvolvido sintomas ou de depressão ou de estresse pós-traumático. Então, isso é muito sério também. E, obviamente, as pessoas que perderam família, amigos, pessoas queridas. Então, vai deixar cicatrizes a pandemia. E isso vai ser bem sério. Aqui a gente colocou a fadiga pandêmica, é uma condição que foi reconhecida pela própria OMS, que é justamente essa sensação de cansaço. É uma rotina que mudou drasticamente, como eu falei agora há pouco. Notícias ruins todo dia, raramente tem uma notícia boa, junto com o fato de que todo dia, a gente não vê uma perspectiva de melhora tão cedo. Então, é essa sensação de cansaço. Perspectivas para o pós-pandemia. Tem que ser popularizado e aberto para mais gente o acesso à ajuda psicológica. É uma questão de saúde pública, porque muita gente vai precisar, porque é o que eu falei, vai deixar muitas cicatrizes para muita gente e cada pessoa vai ter um tipo de cicatriz diferente, porque afeta cada um de uma maneira diferente. E aí, possíveis soluções, eu digo não só para o pós-pandemia, mas para agora, para a gente fazer agora, para que não seja tão forte quando isso tudo acabar. Tentar manter uma rotina saudável, tentar ter algum tipo de lazer, manter uma rotina harmoniosa com a família ou com quem você está isolado, é muito importante. Filtrar as informações que a gente vê todo dia, porque a gente sabe que boa parte do que a gente vê na internet ou não é verdade, ou não é totalmente verdade, ou é exagero. A gente entra novamente na questão do medo, como isso afeta. Às vezes você lê uma notícia e isso já afeta demais o seu psicológico, mais do que a gente já precisa ficar preocupado. Então, é muito importante a gente ter informações, notícias de fonte confiável e para, novamente, não aumentar a preocupação mais do que já é necessário. E também respeitar o limite emocional de cada um tem seu tempo, cada um vai lidar com as suas cicatrizes de uma forma, no seu tempo, e é basicamente isso. No que as doenças mentais afetam? Suas consequências. O excesso do contato na dinâmica familiar agora na pandemia está fazendo com que muitos casais se separem. Não sei se o pessoal já teve acesso e tal, mas muitos e muitos casais brasileiros se separaram devido ao convívio em casa. Que a gente já tinha comentado em uma outra aula com o professor sobre esse negócio de ter opinião diferente, às vezes não conseguir conviver, e isso afetou muito. Então, as consequências são términos, vai acabar a pandemia e provavelmente as pessoas não vão conseguir lidar com outras pessoas, porque a gente fica tão acostumado a ficar no nosso mundo, não sair de casa, que a gente não consegue mais se relacionar. Então, a dinâmica familiar, a dinâmica com os amigos, a dinâmica com a sociedade vai dar um trabalho tremendo. Então, a ajuda psicológica vai ser muito importante. E o relacionamento, que foi o que eu acabei de falar, as relações namorado, amigo, tanto faz. Vai ter uma dificuldade maior, porque a gente está muito acostumado a guardar pra gente.
nesse momento de pandemia, a gente não está conversando muito com as pessoas, não está saindo, então a gente fica com tudo pra gente. E isso está sendo muito normal. Eu posso dar o meu exemplo mesmo, fui ao médico e não consegui, não que eu não tenha conseguido, mas dar um bom dia sem eu ficar meio que assim, ai, será que a pessoa vai falar comigo? Porque não está sendo normal a comunicação, entendeu? Aí, Fred. O professor, caiu deu tela azul no meu outro computador. Vou continuar aqui no... Pode seguir, isso. Tá. Bom, o mês de janeiro, né, é considerado o mês da campanha da saúde mental e é chamado de Janeiro Branco. Primeiramente, né, vamos falar um pouquinho sobre a escolha do mês, né? Por que esse mês foi escolhido? Ele foi escolhido principalmente porque muitos consideram o janeiro, a chegada de um ano novo, como uma página em branco, né? Um mês para você repensar o que você fez no passado, escolher certas mudanças, né? Mudar as atitudes, né? Fazendo uma consideração em tudo que já aconteceu com você e tal. Então, esse mês é escolhido exatamente por conta disso, né? Para poder começar a nos mostrar uma coisa que afeta bastante gente, né? E vamos dizer assim, insira essas informações na nossa cabeça junto com essa tentativa de mudança que a população tem quando vira o ano, né? Que você pula 7 ondinhas, né? Você fala, esse ano eu vou ser isso, faz a listinha, né? Tipo, o que eu quero pro meu 2021. Que a de ninguém deu certo, né? Porque tá tendo pandemia até agora, né? Então, as listinhas aí, a minha listinha já não tá dando muito certo hoje, não. Mas tudo bem. Agora, o objetivo da campanha, eu já até falei um pouco disso, né? A campanha do Janeiro Branco é principalmente sensibilizar a população, né? Em relação à saúde mental, a cuidar de você mesmo, né? A cuidar do próximo. E, né? Tomar cuidado com os transtornos que são de nascença, né, como outros, porque a depressão e a ansiedade são os principais que você acaba, né, não contraindo, mas você acaba tendo depois, né, mas tem alguns que você já acaba já nascendo, né, que são de nascença. E um outro motivo do Janeiro Branco é estimular o cuidado com o bem-estar, né, você cuidar do próximo, você acaba ajudando também a cuidar das relações, né? Não só dos transtornos em si, não só da saúde mental, mas isso também gera uma sensibilização para cuidar das relações interpessoais, né? Pode passar, Sara. Relato pessoal. Então, gente, eu vim falar um pouco da minha experiência para vocês, porque eu sofro de ansiedade crônica e pânico. E nesse ano foi um tempo um pouco mais difícil para mim. Lembrando que eu estou aberta a perguntas, então se vocês quiserem perguntar alguma coisa, 100% aberta, não tem problema nenhum em responder. Faço tratamento psicológico com psicóloga e psiquiatra também, eu tomo medicamentos fortes, porque nesse ano, no começo desse ano, eu sofri bastantinho com a situação da pandemia e tal, porque eu sou uma pessoa muito ativa e de repente parou a academia. Quando parou a academia, esses negócios assim, sabe? Fiquei muito em casa e não conseguia conviver comigo mesma sem estar no mundo lá fora. E a Giovana falou uma coisa muito interessante sobre o pânico, que foi a gente não conseguir controlar. Eu tive uma crise de ansiedade há um tempo atrás e ela evoluiu para pânico. Para quem não sabe, a ansiedade ela vem do nada, tá? Ela não tem tipo assim, vi um negócio, fiquei ansioso. Não, ela vem sem você esperar, entendeu? E
começa a vir um monte de sensações e sintomas até físicos. Mas nesse dia foi muito forte, eu não consegui controlar e evoluiu para pânico. Que quem não sabe, tem uma escadinha onde tem ansiedade, em cima tem pânico, se evoluir, e depressão, que o povo fala que tem super a ver, não tem. É extremamente o contrário, ele vai lá embaixo, entendeu? Porque a ansiedade e o pânico são o extremo da agitação, a da inquietação. E a depressão é você querer ficar no seu canto, entendeu? E nesse dia eu cheguei a ter tremores, eu transpirava, e é tipo assim, eu fiquei assim, e as pessoas não conseguiam me controlar, e eu tava incontrolável também, quase cheguei a desmaiar, fui pro hospital, tive que tomar medicamento na veia para ficar bem, uma coisa que não é legal. Porém, venho dar um lembrete para vocês sobre o que a Andressa falou. O medicamento não deixa a gente fraco, não faz da gente fraco, entendeu? Eu agradeço muito pelo meu tratamento, porque eu me sinto atualmente melhor, mas é muito importante você procurar um especialista, porque às vezes você acha que tá tudo bem e não tá. A ansiedade, ela foi banalizada na atualidade, porque todo mundo tem a mania de achar que tá com ansiedade, e eles não sabem o que é essa doença. A gente que tem, a gente sabe que é uma coisa difícil, que não é uma coisa assim legal de ficar passando para as pessoas, tipo, eu tenho ansiedade, ok. Não é uma coisa que você gosta, não é uma coisa interessante, entendeu? E o professor abriu o áudio, você quer falar, professor? Não, eu tô tocado pelo seu depoimento. Acho que é muito importante a gente ter esse espaço, importante para todo mundo, assim, né? De troca mesmo. É super importante. A gente, aliás, é uma das coisas que de que todos nós acho que sentimos falta, que é essa possibilidade dessa troca, vamos dizer, mais próxima, né? Mais presencial. Então aqui o que a gente quer é de fato que você nos sinta o mais próximos e acolhedores possível, né? Você está falando da sua casa, não é isso? Sim. Você mora onde, Sara? Eu moro no Bosque dos Eucaliptos, Ah, tá. Zona Então você Sul. está aqui em São José dos Campos, né? Sim. E você mora com seus pais? Isso. Tá. Eu sou bem novinha, professor. Acabei de fazer 18 anos, praticamente. Olha aí, tá vendo? Então, mas é Ô, uma Sara, época. ô, Pode professor, falar. rapidão. Ô, Sara, quando você terminar o seu, deixa eu botar um gancho, que eu não ia falar nada nessa parte do relato pessoal, mas aqui eu também tenho um pouco para falar, é que não é de mim Tudo exatamente, bem, é da minha família, mas a hora que você terminar eu falo do meu. sem problema. Bom, eu acho que está muito rico esse momento, então eu queria deixar aberto mesmo. O John também escreveu aqui no chat que quer Pode fazer fazer uma uma pergunta. pergunta. Gente, lembrando que eu não tenho problema em falar das coisas que eu passo, das coisas que eu já passei e das sensações que eu já senti. Então, se vocês tiverem alguma pergunta sobre a minha pessoa, eu respondo na maior tranquilidade do mundo, não tem problema. Porque às vezes a pessoa acha que não pode perguntar e tal. Eu não tenho problema nenhum em responder. Então, se vocês quiserem perguntar, eu tô aberta. Fantástico, gente. Vamos. Será que a gente pode fazer a pergunta então do John? John, você pode perguntar? Vamos aproveitar esse momento rico, né? Depois o Frederico, se quiser fazer o Eu depoimento só dele vou também. comentar um negócio que aqui de casa é um pouquinho diferente da situação da Sara, mas aqui em casa tem duas pessoas, meu pai e minha irmã, que eles têm ansiedade, eles fazem tratamento também, e que daí, esses tempos de pandemia aí, que ela voltou de São Paulo, é, teve uns momentos complicados. Eu só ia falar um pouquinho disso, até porque, assim, a Sara tem um lado dela de ela ter né, ela ter o transtorno, o meu lado é eu conviver com quem tem, né, que daí é um pouquinho de cada um, e dá pra você ter uma ideia geral, né, porque aqui ela falou um pouco dela, como é que foi, que ela teve uma situação que ela piorou, e eu sei como é que é isso, tipo, ainda mais com duas pessoas em casa. Não é muito fácil, mas, né? Mas é bom, até esse estudo aqui me ajudou também a pensar um pouco em como lidar, né? Porque às vezes eu principalmente, eu me irrito bastante, né? Eu não tenho essas coisas, mas eu sou uma pessoa bem irritada, né? Então, o meu pai, principalmente, que ele tá bem estressado com o negócio do trabalho, né? Que meu pai é engenheiro, lembrar. Aí, questão de trabalho, assim, aumenta muito a ansiedade dele, ele fica muito, né, no limite, assim, aí é que nem você botar, né, é, empurrar o urso com a vara curta, né? Aí
Você toma xingo, então é assim, é uma questão de se A aprender, paciência, né, gente? se aprender a lidar, né? Porque assim, não é uma pessoa que ele tá fazendo, ele não tá fazendo de propósito, né? Exatamente. Se ele tivesse fazendo isso só porque ele é assim, né? Aí tudo bem, mas ele não tá fazendo de propósito. Não é uma coisa que assim ele consiga controlar. Foi o que a Sara falou. Ela, ela não conseguia nem controlar. Meu pai também não consegue. O da minha irmã é um pouco mais leve. Mas assim, quando tá os dois na sala e você vê que os dois estão naquele momento, assim, eu gosto de ficar mais longe. Porque É, é uma então, coisa que assim, acontece, chega a acontecer problema, né? essa questão da paciência, eu tenho sentido essa questão dos relacionamentos, vocês comentaram muito bem no seminário, é, a paciência tá curta, sabe? Então Sim. é um momento, por causa disso, do estresse tá muito forte, né? É porque Em ninguém tá certas. acostumado, né? Tá todo mundo tentando Sim. se adaptar a uma situação que não é favorável pra ninguém, né? E Você fica muda. preso o dia inteiro em casa, né? Você não, as coisas que você fazia, você não consegue fazer mais. Por quê? A semana foi ruim no trabalho e saía pra beber com os amigos no bar. Não pode. Faz o quê? Sim, é uma coisa. Né? A gente percebe como essas coisas vão se conectando, né? Então, da parte, vamos dizer, de nós que convivemos com pessoas que estão vivendo dificuldade de forma muito acentuada, eu, por exemplo, tenho uma filha adolescente que está sofrendo muito também. Acho que é uma fase já complicada, né? 16 para 17 anos e tal. E num contexto de pandemia, ontem estava na rádio comentando isso. Falei, pô, eu já estou aqui chegando nos 50, tá? Agora imagina o pessoal que está na adolescência vivendo isso, né? Ensino médio, sei lá, eu acho que é um momento de explosão para a vida e de repente isso ser barrado por uma pandemia, né? Então é como se você estivesse correndo com tudo e dar de cara com o muro, assim, é uma coisa que com certeza é difícil, né? Eu tenho presenciado aqui, a Bebel, minha filha, está fazendo terapia, né? E assim, eu acho que eu queria deixar o recado assim da gente exercitar a paciência, a compreensão. É a empatia, tem um tema, um grupo vai falar sobre isso depois. Porque é isso que o Frederico falou bem, né? A gente tem que compreender o momento da pessoa e entender que não é de sacanagem, né? As pessoas estão respondendo ríspida. Tem gente assim que, pô, eu sei que a pessoa gosta de mim, mas dá. Aí na gente bate uma insegurança, né? A pessoa às vezes trata a gente mal e eu tenho essa questão, né? Da minha parte é da insegurança. A pessoa detonou comigo, aí eu, caramba, mas quem sou eu, né? Nossa, vou sumir aqui. Mas não é, a gente entender que é a dificuldade, é um momento difícil, né? Então procurar a leveza, né? Eu tenho visto algumas gozadas, eu estou procurando assim recursos, né? Exercícios, coisas que dá para fazer e muitas pessoas, quando a gente fala de mindfulness, que tem muita gente falando, né? É muito importante a questão da respiração. Eu não sei se a Sara tem algo a dizer também sobre isso, alguma questão de como é que Tem. é, fica falta de ar, esse tipo de coisa você sente, como é que é? É assim, é um sintoma básico da minha experiência, óbvio, porque cada um sente de uma forma, mas é como se tivesse uma bola crescendo bem embaixo do pulmão e apertando o seu pulmão, você fica sem ar. Eu começo a transpirar muito, mas eu fico muito gelada, então eu sou frio mesmo, entendeu? E aí começa a dar tremedeira, sinto taquicardia, mas tem sim a falta de ar, então tento respirar sempre, mas como meus sintomas são mais internos, esse negócio de sentir um mal-estar na boca do estômago e tal, as pessoas não entendem muito. Então, tipo assim, eu já ouvi muito, inclusive do meu povo aqui de casa, tipo assim, é só não pensar. Que isso, melhora, entendeu? Só não chora, Nossa, eu entendeu? tô lendo um Eu ia livro que eu quero. perguntar Ah, pode justamente falar. sobre isso. Desculpa, professor. Porque eu falei um pouco sobre dentro de casa, como que os pais reagem, se você pudesse falar um pouco sobre isso, porque eu, pelo menos, Sim, tenho uma amiga muito próxima, eu conheço ela desde 2017, ela tem ansiedade também, e desde que eu conheço ela, ela sofre com isso, e os pais dela, ela sempre pedindo ajuda, sempre, porque não era uma coisa que ela conseguia resolver sozinha. Então, ela sempre pedindo ajuda, pedindo que os pais marcassem
uma consulta com um psicólogo, algo do tipo. E ela só começou a fazer terapia esse ano. E eu conheço ela faz uns 4. Então, é muito pesado esse negócio. E também é importante também quem convive com pessoas que têm ansiedade ou qualquer outro tipo de transtorno. Eu, pelo menos, fui pegando alguns jeitos de tentar acalmar a pessoa. Por exemplo, eu já fiquei várias vezes em ligação com ela, uma coisa que pelo menos ajudou ela, porque cada um reage de uma forma, é contar de trás para frente. Por exemplo, a conta de 100 para trás, só que de 3 em 3. Porque aí, às vezes, a cabeça da pessoa se distrai. Não é questão, não pensa nisso, mas é tentar realmente tirar a cabeça da pessoa do problema. São alguns jeitos de lidar. As pessoas que convivem com amigos, família, que tem ansiedade ou qualquer outro tipo de problema, é importante a gente saber lidar com alguém que precisa contar numa crise de pânico. Aqui em casa, quando eu comecei a ter, faz uns 2, 3 anos, que foi o despertar. Porque todo mundo tem isso dentro de você. Só que você precisa de um gatilho para esse sentimento ser aflorado. Entendeu? E aí, há uns 3 anos atrás, se eu não me engano, minha casa foi assaltada e eu cheguei aqui, tava tudo aberto. Não dei de cara com os bandidos e tal. Mas cheguei aqui, tava tudo aberto. E foi uma sensação de invasão que eu nunca tinha sentido na minha vida. E aí, desde aí, eu comecei a ter crises e crises. E meu pai sempre me acolheu, até porque ele tem também ansiedade, então, tipo assim, sempre me acolheu, sempre falou assim, opa, quer ajuda, nananana. Mas, tipo, a minha mãe não sabia como lidar comigo. Então, eu começava a chorar e ficar desesperada, ela, para, não pensa nisso. Ou vai lá fazer um chá, para você tomar um chá. Entendeu? Coisas que não iam realmente me ajudar, mas porque a pessoa também não sabe lidar. E a gente não pode culpar. É tanto para quem está junto quanto para quem sofre da doença. A gente não pode culpar o outro de não saber a nossa dor. E eu demorei para aprender isso, porque eu ficava indignada. Como assim as pessoas não estão vendo que eu tô passando mal? Entendeu? E para eles era tipo assim: não pensa, não chora, vai ficar tudo bem. Só que não ia ficar tudo bem naquele momento. Só que é difícil a gente entender também. Sara, eu até coloquei aqui no chat uma coisa do dia a dia, né? De falar com a minha filha, né? Eu passei por isso, já assim, de te querer dizer, não, não é nada, tentar. Não, e realmente, tenha paciência com a gente que não sabe direito das coisas. Eu estou aqui nesse mundo para aprender. Aí eu percebi, né, que não é por aí, né? Eu aprendi isso na prática. Muitas vezes é mais assim você ouvir e acolher do que propriamente você tentar. Não adianta, ninguém ganha nada negando ou minimizando o problema, né? Então é realmente olhar e acho que é a empatia mesmo, né? E de repente aprender juntos, né? Cada um do seu ponto de vista, mas eu quero desde já te agradecer muito. O João Eu nem estou fez a pensando pergunta em dele, passar né? o contato. O John não fez ainda a pergunta. Pode perguntar, Posso John. perguntar? Manda Então, aí. eu tinha uma pergunta para Sara ou para quem quiser responder, que a minha irmã ela também sofre de depressão e ansiedade, e agora ela é muito nova, fez 15 anos agora. Mas a gente já vem vendo alguns sintomas desde os 9, 10 anos de idade dela. Só que aí por falta de conhecimento, por ignorância mesmo, a minha mãe, meus pais no caso, foram procurar psicólogo agora acho que há 2 anos atrás. E esse ano, agora no começo, a psicóloga mandou ela para psiquiatria, para procurar remédio e tudo. E a gente sempre fica com aquele pé atrás, por conta de remédio, por ser tão nova, né? Apenas 15, 16 anos. E a gente sempre tem aquele medo de. O pessoal fala que remédio vicia, quem tomou remédio de depressão vai ser para a vida toda. E eu queria entender um pouco mais, que a Sara falou que toma remédio e tudo, se é uma coisa que realmente os médicos falam que não tem volta, é para a vida toda. Porque eu acho o seguinte, quando a pessoa está com depressão, quando a pessoa está com ansiedade, chega no nível que precisa de remédio, eu acho que é melhor tomar um remédio que seja para a vida toda, ou tomar um remédio que seja um pouco mais forte, do que realmente ficar com aqueles sintomas, né? Do que ficar sofrendo com aqueles sintomas. Mas é mais que eu queria tirar dúvida se remédio vicia, se é para a vida toda, ou se não, se quando uma coisa se tomar muito novo gera algum problema.
Assim, é, os remédios, eles têm uma dosagem para cada tipo de idade, até porque não pode passar um remédio muito forte uma pessoa muito nova. Eu fiz 18 anos há pouco tempo e eu comecei meu tratamento, tipo assim, 2 meses depois que eu tinha feito 18 anos. Então, eu sou nova também. E eu tomo 2 remédios, um é tarja vermelha, que vai ser durante um ano, que ele é ao longo período, e eu tô tomando, aliás, um que é tarja preta, que as pessoas cismam que é um remédio, meu Deus, que vai viciar e afins. Só que, tipo assim, não é assim que funciona. Se a pessoa tá tendo uma crise muito forte, ele vai entrar com a dosagem que você vai usar por um tempo. Mas ele vai tirando. Você vai sentir falta? Você vai sentir falta, mas é normal, porque você está todo dia tomando medicamento e de repente você tira. É óbvio que você vai sentir falta, mas não significa que você fique dependente, entendeu? Eu tô fazendo uma redução do meu remédio tarja preta e eu sinto, óbvio, ai, a ansiedade está voltando mais leve. Mas não é porque meu cérebro acostumou com aquele tipo de medicamento aliviando a minha ansiedade, e aí, como eu vou tirando, ela vai voltando, mas não é assim, entendeu? É o corpo só sentindo falta daquele negócio. Mas nada que você não consiga controlar. Tipo, ai, só respirar fundo, tô sentindo falta do remédio, tá tudo bem. E, tipo assim, uma semana e passa. Já me acostumo com a nova medicação, que é, tipo, meio comprimido uma vez a cada 2 dias. E assim vai diminuindo. Então, tipo assim, dependência, não. E eles falam pra gente que não fica dependente. Isso é coisa que a própria sociedade coloca pra gente Exatamente. que, ai meu Deus, não pode tomar remédio porque senão fica dependente e afins, que é o que a Andressa falou de novo, que medicamento deixa a gente fraco e a gente vai tomar remédio a vida inteira e não vai melhorar. Não, não é assim. Até porque eu conheço pessoas que já tomaram e hoje em dia não tomam mais e não precisam mais disso. Ah, entendi, obrigado. Eu queria só fazer um adendo disso que você falou da sociedade, que as pessoas, às vezes, eu não sei se é por mau caráter mesmo, ou por, acho que na maioria das vezes acredito que é por falta de ignorância, mas, nossa, tem alguma coisa a ver que deixa minha irmã nervosa, é o pessoal chegar nela e falar, nossa, mas tão novinha já tá tomando remédio. Aí ela chega e fala, nossa, mas Eu a ouvi senhora, isso. que nem fala para outra pessoa, nossa, mas sua filha é tão novinha e já tá com asma, olha que coisa ruim. Sua filha é tão novinha e já tá com diabetes. É a mesma coisa, tudo é uma doença, né? Não tem idade para essa doença. Exatamente. E eu ouvi muito isso da minha família. De tipo assim, eu chegar pra eles e abrir meu remédio pra tomar na hora que eu tenho que tomar. E aí eles olharem e falarem: Meu Deus, você está tomando remédio tarja preta, você é tão nova, já está tomando isso. E tipo assim, Mas foi o que eu eu tô me falei, a cuidando. pesquisa lá que o período de idade mais afetado é a adolescência, né, a juventude. Então, assim, se ocorre nessa época, por que que você não pode tratar nessa época, né? Vai tratar lá quando tiver 30 só? Por quê? Porque não pode tomar remédio quando é mais novo? Pô, tem um monte de gente que toma remédio aí pra cuidar de pele. Eu tomei, por exemplo. E eu vou fazer 19 agora, esse mês. Eu comecei a tomar quando eu tinha 17. Professor, eu posso deixar uma dica aqui para as pessoas, assim, no geral? Claro, claro, por favor. Um medicamento que eu tomei que me ajudou bastante, parece ser muito bobinho, mas não foi, foi o floral. Não sei se vocês já ouviram falar. Floral é um remédio natural, entendeu? Que são ervas e, enfim, que eles fazem na hora para te ajudar a controlar sintomas que você está tendo. Não que seja para ansiedade nem nada, porque eu cheguei numa farmácia homeopática e falei assim: eu sinto isso, 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 isso. Ela falou assim: então eu vou passar esse tipo de erva para tal coisa, esse tipo de erva para tal coisa e tal. Então eu tomava tipo 3 gotinhas a cada 4 horas, um exemplo. E isso me ajudou. E é uma coisa que você não precisa de receita. Se você não estiver se sentindo bem, você pode ir lá pedir, entendeu? Não é para viciar também, nem nada. Calma aí que o chat tá bombando, só um minuto. Floral ajuda demais. Tem bastante gente que usa. Nossa, que ótima, que dica legal, que coisa boa, Sara, que você está falando. Eu tô me lembrando aqui, olha, você vê como que é, né? Tô me lembrando que no meu primeiro ano de faculdade, né, que eu saí de casa, né, enfim, fui morar em República, 180 quilômetros dos meus pais, né, que eu era muito grudado, aí ficava um tempão sem ver.
Eu passei um ano tomando floral e de fato, né? Interessante isso. Você está me trazendo de volta essa experiência, foi positiva. Até me lembro assim do que eu tomava e tal. Mas que legal. Muito bem, eu acho que o momento mais rico da nossa disciplina. Eu sabia que vocês iam arrasar, que vocês iam me ensinar muito. Sara, eu sou seu fã. Eu quero passar o seu contato para minha filha. Acho que vocês vão trocar uma ideia legal, se você autorizar, Pode né? passar, Hoje pode a gente, passar, não tem problema não. porque é muito muito rico. E assim, a gente está gravando aqui, né? E lembrando só que normalmente o que eu faço? Compartilho, né? No YouTube é aquele link fechado que vocês recebem no ambiente virtual, né? Então fica Sim, disponível para a turma. Tudo bem isso da parte de vocês, porque é tão rico que seria legal, né? A gente poder sem fazer problema isso. nenhum. Bom, Ótimo. por mim pode, né? Eu nem falei muita coisa assim, né? Show, Foi show mais de a bola. Sara que falou, mas por mim Somos eu nós, somos, né? A gente está junto nisso, é uma roda de amigos aqui, vamos pensar assim, né? E, nossa, estou muito feliz, muito, muito obrigado. Eu sabia que ia ser lindo, mas eu não imaginava que ia ser tão poderoso esse momento, mas muito bom mesmo, né? Eu tenho uma dica de leitura que eu quero passar. Eu lembrei por conta da Sara, mas acho que vale para muitas pessoas. E assim, é um pouco engraçado porque eu sou muito dos quadrinhos, né? Eu leio bastante, mas eu leio bastante quadrinho também. E aí tem um livro chamado Coragem, da Raina Telgemeier. É uma artista, né, que deve estar com seus 35, 36 anos, por aí. E ela tem 3 livros, eu estou lendo o primeiro, já tem um segundo dela. E ela discute, ela comenta questões da adolescência, né? E eu acho que o Coragem é o primeiro dela. É, é belíssimo. Nossa, eu tô terminando de ler esse livro e assim, fiquei com vontade de compartilhar. Depois eu vou passar a dica mais certinho. Mas Professor, muito bom. eu posso só dar mais um toquezinho? Que Fala, eu vou lembrando assim das coisas aí. pode falar. A Andressa tinha falado sobre fazer alguma coisa que distraia, mas não que a gente esteja com a mente ocupada naquilo. Aquele negócio do não pensa, sabe? Uma ideia. Colorir, que foi o que me ajudou muito. Colorir livro. Então, aqueles livrinhos besta de colorir, eu colori, tipo assim, você deposita tanta atenção quando você está fazendo, que ajuda. Ver filmes que te trazem nostalgia. Filme de quando você assistia quando você era criança e tal, porque te trazem momentos bons. O seu inconsciente faz você pensar em coisas boas, entendeu? E não falo nem em questão de exercício físico, porque eu mesma não tinha vontade nenhuma de fazer quando eu tava no ápice da minha crise, entendeu? Então é mais essas duas coisas. Ai, tô muito triste, desanimado, sentindo ansiedade. Tem alguma coisa para colorir? Deposita sua atenção ali. Tem um filme que te traga uma sensação maravilhosa de nostalgia, de saudade, de alegria, assiste, vai fazer bem. Sensacional, gente. Sensacional. Aqui a gente tem o lance das mandalas, né? A Bebel de vez em quando pinta mandalas. Até agora ela começou inclusive a desenhar mesmo. Antes ela estava mais pintando. E nossa, é muito bom. Eu acabei de enquadrar uma em cima do piano, deixei em cima do piano assim, quando eu for tocar, eu vou apreciar porque para mim é assim, nossa, o máximo. Eu só tenho a agradecer. Eu acho que a gente poderia ficar e podemos retomar depois dessa conversa, né? Mas agora eu acho que seria interessante se a gente conseguisse fazer uma terceira apresentação hoje, por conta mais assim do calendário. Eu tô com o coração até meio apertado assim, mas a gente tá aberto o tempo todo para ouvir vocês, para trocar ideia. A gente está começando o mês de junho, então a gente vai ter. Tá tranquila, a disciplina tá tranquila. Todos os tópicos que a gente precisava abordar, as coisas fundamentais, tudo a gente já tem. Estamos finalizando com vocês aqui, então está muito tranquilo para mim nesse ponto. Eu tenho apenas um pequeno livro que eu quero apresentar ainda para vocês, mas é muito leve para cima, é uma coisa que eu quero fazer mais para o final mesmo, né? Então agora eu queria saber se posso chamar, deixa eu ver, o Renan. Renan, tá por aí? Tudo bem? E depois a gente retoma essa conversa, porque é muita coisa para trocar ideia. Eu quero agradecer a todos vocês. Eu que agradeço, professor. Arrasou! Professor, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, tá. É que eu tô. Se a hora que o senhor quiser começar, pode
Eu abro aqui a câmera já. Tá, isso pode abrir e aí você coloca aqui nos seus slides. Nossa, que legal. Eu fiquei aqui pensando, né? Se a gente, sei lá, no futuro, talvez eu repense a disciplina para fazer seminário nos 2 bimestres, sabe? Finalizar o bimestre. Não sei, a gente está aprendendo junto, né? Eu estou aqui pensando, né? Porque é tão rico esse momento, né? Pode começar, acho que agora está tranquilo. Bom, gente, o tema que eu vou apresentar é exclusão social. E é um tema muito importante, né? Nos dias que a gente está vivendo hoje. Só que eu poderia... vou começar falando claramente do que seria exclusão social. Eu poderia trazer aqui algumas fotos de alguns momentos em que algumas pessoas, por exemplo, que são especiais, estarem um pouco distante das realidades que elas deveriam estar vivendo, né? Por exemplo, assim, um exemplo de exclusão social é uma pessoa que ela, por não ser conforme a grande maioria, ela acaba sendo teoricamente separada dessas pessoas, né? Por exemplo, a APAE, né? Ela é uma instituição segregadora, que ela só adere jovens que têm um tipo de deficiência. Então, esses jovens é como se eles fizessem um mundinho só para eles. Né? Então, essas instituições são segregadoras. Por exemplo, o GAC. Né? Se você, por exemplo, for fazer algum tipo de tratamento, porque assim, o GAC fornece todo tipo de tratamento para as pessoas que têm câncer, por exemplo, psicólogo, assistência social, todo esse tipo de tratamento. Se você for lá pedir um tipo, por exemplo, de assistência psicológica, no GAC, por exemplo, tu não consegue. Então, assim, teoricamente é como se fosse um mundo à parte de algumas pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de problema. Por exemplo, um jovem, por exemplo, que é surdo, né? Ele tem uma deficiência. Esse jovem, ele tem uma escola específica para aprendizagem daqueles alunos que são surdos, né? Então, assim, quando a gente encontra algum jovem que tem um tipo de deficiência, nas escolas onde estudam os alunos, na grande maioria das escolas estaduais, por exemplo, eles fazem atividades alternativas. E isso não é inclusão. Esse jovem não está sendo incluso. Esse jovem ele está fazendo uma atividade alternativa, aparentemente é uma inclusão, mas ele não está tendo a mesma atividade que os outros, né? Então, quando, por exemplo, numa sala de aula, um professor ele explica a matéria para os alunos e ele fala em sinais para o aluno surdo ouvir, isso acaba sendo inclusão, porque ele está recebendo a mesma informação que os outros, né? Então, eu só queria ressaltar isso, mas na nossa matéria aqui, que é da área de ciências humanas, a gente vai tratar a exclusão social de uma outra perspectiva. E é isso que a gente vai falar agora. Bom, a gente vai falar um pouco da exclusão social e a gente vai falar um pouco do afastamento dos grupos sociais, né? Deixa eu só dar uma diminuída aqui. Aí. Ela se caracteriza no distanciamento das pessoas de um grupo que esteja situado desfavorável numa situação vulnerável, né, em relação aos demais indivíduos e grupos da sociedade. Então, a mãe da exclusão social é o capitalismo. E a gente vai tratar aqui não é uma opinião pessoal, eu quero deixar bem claro, mas é uma questão na perspectiva da nossa matéria de ciências humanas, que ela coloca como foco o ser humano e não o valor financeiro. Então, por exemplo, assim, essa diferença de posições, né, a gente vê aí, tudo isso foi se dado, por exemplo, devido ao capitalismo, né? Por exemplo, na Revolução Industrial, né, eu vou falar dela mais especificamente mais para frente, quando se organizou grupos, os grupos, né, em que começou a ter uma certa diferença, por exemplo, a produção, né, as pessoas, os produtores por si só, eles não eram mais responsáveis, né, por ter todo esse trabalho com a linha de produção. Eles foram substituídos por máquinas. Então, logo, a importância desse cidadão, a importância dessa pessoa, ela ficou meio rechaçada de lado, porque
qual que é qual que é a importância de um parafuso para a sociedade? Qual que é a importância de uma máquina de costura para a sociedade? Nenhuma. Então, quem fazia essas atividades, que era importante, eram as pessoas. Então, as pessoas em si acabou se tornando apenas um girador da engrenagem. As pessoas acabaram se tornando isso. Então, houve uma grande desvalorização da mão de obra das pessoas, porque se tornaram grandes linhas de produção, né? Então, um grande número de pessoas, por exemplo, ela começou a ser excluída, porque quando teve, por exemplo, a Revolução Industrial, começou-se a ter um patrão e as pessoas que estavam debaixo dessa autoridade começou a ser visto como uma pessoa, começou a classificar as pessoas, né? Então, isso começou a acontecer e quem estava na parte de baixo, elas começaram a ser tratadas com menos importância, né? Por exemplo, um homem que ganha 100 mil por mês não vai sentar na mesa com que ganha 1.000. Então, começou aí um afastamento, né? As pessoas começaram a ficar um pouco mais distante das tomadas de decisões. Por exemplo, nessa imagem que a gente tem aí, né? Eu tentei achar com a melhor qualidade possível, professor, mas só que eu só consegui colar e ficar dessa forma. Não, tá Por bom. exemplo, quem vocês acham que vai ter uma voz ativa na sociedade na tomada de decisão? É a galera que mora do lado direito ou do lado esquerdo? Né? É essa galera aí que mora, né? Não estou aqui pregando contra a posição social, tá? Mas, assim, provavelmente as pessoas que têm mais uma aquisição financeira melhor, que elas vão ter uma voz mais ativa na sociedade, nas suas decisões, naquilo que eles querem para si, para contribuir com a sociedade, né? E essa galera, infelizmente, ela acaba não tendo essa voz ativa na sociedade. Ô, Renan, aquela história dessas duas paisagens que estão juntas aí, né, que a gente vê, quem é que vai sair candidato, né? Da onde pode sair um candidato? Então, realmente é uma imagem forte mesmo. Sim, sim, é a nossa realidade, né, professor? É a nossa realidade. Você poderia passar para o próximo, por favor? Bom, vou falar um pouquinho aqui sobre o capitalismo, né? Porque, assim, eu coloco os slides em sequência, só que eu já vou comer um slide na frente do outro. Né? Mas vou falar aqui o capitalismo e a exclusão social. O capitalismo, igual eu já disse aqui, ele é simbolicamente mãe da exclusão social, pois a aquisição financeira e as suas posições centraliza as decisões em grupos, deixando os demais à margem. Então, é muito bom a gente deixar claro, porque o capitalismo quer que você entenda que marginal é aquela pessoa que rouba a bolsa de uma tiazinha no centro da cidade. E não é. Marginal é aquelas pessoas que ficaram à margem, né? Por exemplo, dos grupos sociais, da grande maioria, e não conseguiram se destacar. Aquelas pessoas que estavam do lado esquerdo da imagem anterior, elas, numa linha num ponto de vista de social, dizendo assim, de classe social, eles ficaram à margem, porque eles não conseguiram ter um trabalho digno, ter uma condição, né, um favorecimento, assim, digamos, não vou falar favorecimento, mas eu falo assim, uma oportunidade de se destacarem, de ir atrás de um futuro melhor. Então, eles acabaram ficando à margem, né? Então, por isso que tem o termo marginal. Mas esse é o verdadeiro significado do termo marginal. Bem colocado. O termo marginal, para quem pega a bolsa, é um termo bem genérico, né? Então, assim, por trás disso também, né, professor, está toda a questão de violência no país, de roubo, porque a gente tem que resolver o problema da base, né? A gente não tem como ficar aqui fazendo politicagem boba em cima de um assunto muito sério que envolve a realidade dos brasileiros, né? Então, quando a gente tem ciência desses assuntos, influencia muito politicamente. Beleza. Aí você tem um sobre Revolução Industrial. Aqui você já comentou um pouquinho, né? Sim, eu vou explicar um pouco melhor agora, né? Na Revolução Industrial, foi o que eu falei um pouco, houve a perda da identidade do trabalhador, né? Ele perdeu a identidade dele, ele perdeu a posição que ele tinha, porque a única coisa que a gente tem para oferecer para a sociedade, nessa ótica que a gente tem hoje, era o trabalho, né? Era a gente ser feliz com o trabalho que exercitava. Então, assim, hoje os trabalhadores ganham bem menos,
não têm o mesmo reconhecimento, né? Por exemplo, os professores, embora no Brasil, hoje, os professores ganhem mal, né? O professor ele consegue fazer a sua atividade do começo, meio e fim, porque o instrumento de trabalho deles são os alunos. Então, eles conseguem ter literalmente contato com a produção dele do começo, meio ao fim. Então, isso é importante, né? O valor do indivíduo e a produção, né? Porque, assim, você tem que estar ali mostrando o trabalho, você tem que ali falar, olha, eu estou aqui, mas mesmo assim, se você for um bom funcionário, você tiver algum problema e o seu patrão pudesse trocar, ele vai te trocar, né? E, infelizmente, isso vai acontecer. Isso houve mais exclusões, né? Mais exclusões ainda. Pode passar, por favor. Deixa eu tirar aqui. A miséria, a injustiça social e a exploração econômica. Então, assim, a exploração, né, vem os grupos que estão no topo dessa pirâmide, eles acabam oprimindo economicamente essas pessoas, né? Vamos supor, se tu chegar numa pessoa e falar para ela assim, olha, tu tá passando fome, tu quer fazer um trabalho aqui para mim, para tu ganhar R$20, essa pessoa provavelmente ela vai. Às vezes é um trabalho que pode valer 50. Então, aí que começa a exploração, né? Então, esse tema é muito importante. E, infelizmente, esses jovens que a gente está vendo, queira Deus que sejam atores nessa imagem. Porque tem muitos jovens nessa realidade. Então, assim, a gente fala da exploração, que pode ter também, de um empregador que seria até melhor, teoricamente, ser explorado por um empregador, ele lucrar em cima de você, tu ter um trabalho digno e ter uma carteira registrada, do que tu, por exemplo, ser explorado pelo tráfico. Porque essa é a realidade de muitos jovens, né? Eu vou falar um pouquinho. A desvalorização da mão de obra, ela reflete na falta de participação dos indivíduos, não sendo levado em consideração a sua contribuição na produção, nem na tomada de decisão da sociedade, estando assim à margem. O senhor poderia passar o slide, por favor? Então, assim, existem diversos grupos que eles são excluídos socialmente, né? Entre eles, geralmente são as minorias étnicas, culturais, religiosas, como, por exemplo, os negros, os índios, os idosos, os pobres, os homossexuais, os tóxicos dependentes, os desempregados, as pessoas portadoras de deficiência, dentre outros. Por exemplo, né, um exemplo de exclusão cultural, né? Um professor chegar numa sala e falar, vamos falar de música, alguém fala funk, não, vamos tirar o funk não é cultura, funk não é música, é um tipo de cultura, porque isso é um meio de vida, é o som de quem mora ali nas comunidades, quem mora nas favelas, né? Então, assim, isso daí é um tipo de exclusão, né? Porque tem pessoas ligadas a isso. Por exemplo, os idosos, financeiramente falando, eles dão prejuízo, né? Dentro da visão capitalista, estão vivendo demais, né? Então, assim, e todo esse peso deles está sobre quem? Sobre os jovens que vão vir trabalhar agora. Então, olha o que um sistema consegue fazer com a visão humana que a gente tem. Por exemplo, na China, os idosos são super respeitados, né? Passou-se o tempo em que a gente olhava para os idosos e olhava eles assim, olha, cabelo branco, sinônimo de sabedoria, pessoas que têm muito a contribuir com a gente, são pessoas com muita experiência, né? Então, com a vinda, por exemplo, desse sistema que divide as pessoas, né? E as pessoas acabaram sendo vistas mesmo como se não está sendo útil, então para mim não tem valor. Então foi isso que acabou acontecendo, né? E também, então, por exemplo, por que os LGBTs, por exemplo, eles acabam sendo havendo uma exclusão sobre eles? Porque o capitalismo ele teve um padrão. Quem que seria a pessoa que iria nos representar? Normalmente eram homens brancos europeus com prole, né, olhos claros, altos, né, a pessoa de aparência. Então isso acaba realmente influenciando muito na realidade dessas pessoas, né? Por exemplo, as pessoas que são toxicodependentes, né? Tu tá com problema com cocaína, então para de cheirar. Tá com problema com álcool, para de beber.
igual os meninos estavam dizendo aqui, eles estavam na apresentação do trabalho anterior, né, sobre os problemas psicológicos e daí por diante, é como se fosse uma coisa super simples, né? Falar para um toxicodependente, por exemplo, pessoas desempregadas, a gente vai entrar aqui até em questão racial. A gente já vê vários exemplos, né? Eu vou falar um exemplo bobo aqui, porque ela é famosa, né? Por exemplo, aquela Jojo Todinho, ela estava contando que ela foi entregar um currículo na Coca-Cola para trabalhar na área de produção, e eles pegaram a amiga dela para trabalhar, que a amiga dela tinha uma aparência melhor, né? A amiga dela era... A minha intenção aqui é só falar com o ponto de vista das ciências humanas, tá, professor? Eu não estou aqui para militar, ninguém pode estar pensando isso, tá? Porque, na minha realidade, tipo, eu milito pela minha própria causa, eu não estou nem aí, não é que eu estou nem em causa dos outros, mas... Porque, assim, né, a gente tem que ter ele... Tipo, eu sei até onde a gente pode ir, de uma forma normal falando, né? Tipo... Por exemplo, então, a Jojo falou assim, a minha amiga, que ela era branca, de boa aparência, bonita, ela conseguiu um emprego, eu não consegui, né? Então, assim, e aí ela voltou na outra semana, estava lá ainda escrito, precisava-se de mais pessoas. E ela mandou que eles não pegaram. Então, olha só, né? E aí, engraçado que ela estava num reality show, ela estava fazendo, depois disso, ela fez propaganda para a Coca-Cola. Então, Você vê assim, como o capitalismo fagocita, ele vai, né, engloba, negócio complicado, né? Deixa eu fazer um comentário sim, rápido, Renan. pode sim. Né, você falou, abordou assim, rapidamente, né? São muitas coisas, né? O nosso tempo é curto, mas você comentou a questão do racismo e estava conversando assistindo uma palestra de um professor da USP, né, da psicologia, e ele estava comentando, né, que o Brasil é um país estranho, porque a gente tá muito assim evidente a questão do racismo atualmente, mas é gozado, porque se a maioria desses racistas brasileiros, se o cara for para a Europa, ou mesmo para os Estados Unidos, né, essas pessoas se acham brancas, mas um brasileiro branco chega lá e que ele não é visto como branco, né? Você chega num lugar desse, né? Num país nórdico, cara, ninguém aqui é, né? Oh, o branquinho, não dá. Então, assim, esse racismo, eles falam, o cara ele se acha super radical, mas ele não sobreviveria à própria mentalidade dele em outro lugar, né? Então, Exatamente, é assim para a gente refletir mesmo, né? sim. Mas bem legal, bem rico tua fala. A gente tá assim mais ou menos no limite aqui de horário, mas eu acho que Eu falei que eu tinha que falar já também. legal, Tipo, legal. Acho que só ia complementar com algumas pode, abobrinhas assim. É bom claro. até eu parar por aqui, que vai ser eu falo asneira. Não, eu vou só assim fechar aqui o compartilhamento para a gente Uhum. poder trocar uma ideia, enfim, quem quiser comentar, né? Eu acho que foi um primeiro dia sensacional. Nossa, eu tô assim muito, muito feliz mesmo, né? Eu tô pensando que é live no TikTok, por isso que eu tô falando pra caramba. Porque se fosse realmente com a intenção de ser só um trabalho escolar, ia ficar tudo acanhado. Não, não, ótimo, ótimo. Tá vendo, ó? São dicas, né, que a gente é muito bom isso, né? A gente poder É, ouvir e dar os toques uns para os outros, né? Mas muito bom. Eu tô aqui pensando mesmo em estratégias para futuramente dar mais espaço para vocês, porque vocês são brilhantes. Você tem um orgulho imenso, imenso dessa turma e nossa, que alegria poder estar interagindo com vocês. De fato, nesse momento o que eu queria mesmo era estar pertinho, né, que a gente trocasse uma ideia mais perto, mas vai acontecer, vai chegar o tempo, a gente precisa realmente se cuidar, né? Mas algum comentário, gente, para a gente fechar aqui hoje, aí todos os outros grupos semana que vem, tá? A gente apresenta semana que vem. Vai ser legal ter pontualidade, né? Mas vai dar certo, vai dar tudo certo, tá ótimo. E comentários. Vou fazer um comentário rápido, que é o seguinte, a pandemia, eu acho que ela tá, e é um mal que vem junto, né? Ela tá servindo pessimamente, né?
no sentido também da exclusão social. A pandemia está aumentando a exclusão social. Então, o cara que tem as maiores condições enfim, de ficar em casa, de trabalhar, levar a sua vida, tal, essa pessoa, de certo modo, ela está sentindo menos, enquanto outras pessoas que já passavam perrengue antes da pandemia, né? Já tinham dificuldades no dia a dia antes da pandemia, estão tendo que correr dobrado e com isso se expor muito mais, né? A gente tem visto os dados, eu estou acompanhando com certa dificuldade os dados da pandemia, porque é complicada a falta de informação, assim, parece que a divulgação de dados é meio estranha aqui no Brasil também, não tem muita transparência. Mas eu já estou descobrindo, já falei isso na rádio ontem, né? Como que os bairros mais periféricos, não só em São José como em São Paulo, tem estudos, acabam sendo mais atingidos, né? Os casos estão aumentando, são pessoas que têm que trabalhar mais na rua, muito entregador, né? Então, é o capitalismo se mostrando aí também nessa situação difícil, que é difícil para todos, né? Mas atingindo mais o pessoal que está à margem, mesmo geograficamente falando, né? As beiradas, assim, e que tem tudo a ver com a fala do Renan, que foi poderosa também. Professor, tem gente que fala assim, a pandemia veio para mostrar que todos nós somos iguais, que não tem diferença, o vírus pega todo mundo. Só que, se ele for olhar na real mesmo, o vírus veio para mostrar a tamanha desigualdade que é. Porque eu não vejo igualdade nenhuma, porque sim, que todo mundo que passa para todo mundo, isso aí todo mundo sabe. Até gato pega, né? O gato da minha tia morreu de Covid para gato. Não sabia que tinha isso aí. Caramba! Aí... Então, assim, porque a pessoa que tem uma condição melhor, uma condição financeira melhor, ela vai tratar no hospital melhor, ela não vai depender do SUS. Então, tipo, não tem por que falar, o vírus veio para mostrar que nós é tudo igual. Não, igual, todo ser humano vai pegar mesmo. Mas o problema não é todo ser humano pegar, é como todo ser humano vai conseguir, se todo ser humano vai conseguir se tratar. Pois é. Igual, sim. Então... E aí, ontem na rádio perguntava para mim, mas professor, o senhor tem dicas para falar, né, sobre o uso de máscara, que as pessoas têm que se cuidar? Eu falei, sim, tudo isso é verdade, mas a dica, o que a gente precisa mesmo é vacina para todo mundo, vacina já para todo mundo, né? E esse é um ponto. E eu já passei perrengue, semana passada num debate com outros professores, porque eu defendi que houvesse um critério social também, porque tem pessoas que estão se expondo mais, porque não tem outra opção, o trabalho dessas pessoas, e não está sendo reconhecido. Quer dizer, os entregadores, eles tinham que ser grupo de risco, tinham que ser grupo prioritário, e isso não está sendo feito, é impressionante, né? E, enfim, são questões, né, ponto de vista, né? Ninguém é dono da verdade, mas a gente coloca para refletir, né? Bom, quero agradecer. Chegou a ver numa matéria que teve que ter, tinha um lugar assim aberto em São Paulo que virou lugar para o povo morar lá e fizeram um barraco lá, foram morar lá porque uma moça, eu vi numa entrevista, a moça falou, olha, a gente não teve nem dinheiro para aluguel mais, como despejado de casa. Então eu fico imaginando como que é uma pessoa, por exemplo, primeiro que já pagar uns R$800 de aluguel já é difícil, conta água, luz, telefone, internet. Porque hoje em dia a gente dá mais gasto para si próprio, né? Tipo, tem internet, TV a cabo, todas essas coisas, né? Então, assim, ela disse que não estava tendo dinheiro nem para pagar o aluguel, que já é difícil morar de aluguel, eu imagino. E, tipo, ela nem essa dignidade mais ela estava tendo. Ela perdeu a dignidade na pandemia porque ficou sem emprego. Eu acho que essa situação toda que nós estamos vivendo, né? É bom a gente ter consciência de todos esses aspectos, né? E pensar que nós temos muito a fazer ainda, né? Cabe a cada um de nós. Pois é, a Sara está lembrando, Pinheirinho aqui em São José vai fazer 10 anos já, tem 9 anos da desocupação. Verdade. Eu escrevi muito sobre isso, falei, estive no Pinheirinho algumas vezes, eu estava no Pinheirinho até horas antes da desocupação. Eu saí de lá no dia 21, fiz uma vivência cultural, com cordel, música, né? E não acreditei, no dia seguinte fui acordado com aquela situação toda de exclusão. Bom, a gente vai voltar sobre esses assuntos, né? Dentro ou fora da disciplina, porque são temas para a nossa vida toda, né? Mas assim, para finalizar esse primeiro dia, é só dizer que
todos nós temos algo a fazer, a gente tem coisas para fazer, que a gente pode fazer, né? E uma delas, muito importante, é esse trabalho de formiguinha mesmo, de trocar ideias uns com os outros, da gente poder conversar, poder estar aberto a se ouvir. Então, nesse sentido, eu quero agradecer muito a todos vocês. Foi sensacional, nota 10. Voltamos semana que vem. Tá bom. Tá bom? Obrigado, professor. Valeu, gente. Obrigadão, Renan. Obrigadão todo mundo. Moçada, show. Estamos juntos.